Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica e nós estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Estamos falando sobre os reis de Israel, abordamos já a história de Saul, abordamos a história do profeta Samuel, que é importantíssima para o livro dos reis, e abordamos a história do rei Davi, o principal dentre os reis que já governaram sobre todo Israel. E hoje nós vamos iniciar o livro dos reis, na verdade, o primeiro livro dos reis. E o primeiro livro dos reis ele é interessante porque ele começa a abordar a história de Salomão. Até o capítulo 11 desse primeiro livro de reis vai abordar o reinado de Salomão, um reinado que durou cerca de 40 anos e que, além de todas as conquistas que Salomão fez com que o povo de Israel viesse a ter, esse reinado teve lá no seu finalzinho, né, por volta do capítulo 11, algumas derrotas devido Salomão ter se entregado à idolatria. O texto fala que as muitas mulheres, né, de Salomão perverteram o seu coração e fizeram Salomão levantar altares a outros deuses. Se vocês lembrarem, quando nós estudamos o Pentateuco, para o contexto bíblico da lei, aquilo que rege religiosamente como o povo de Israel deveria viver, a questão da idolatria é uma das mais fortes, né? Uma das mais pesadas, assim. É aquela que recebe mais leis e ordenâncias de que a idolatria ela não deve ocorrer. Então, até o capítulo 11 de 1 Reis, e tem uma coisa interessante, porque o livro de Crônicas também vai abordar algumas questões relacionadas ao reinado de Salomão, mas nós vamos nos ater ao panorama do primeiro livro de Reis, do capítulo 1 até por volta do capítulo 11, que é quando vai falar da apostasia e da morte de Salomão. O primeiro capítulo, até por volta do finalzinho do capítulo 2, vai falar que Salomão torna-se ali, vai se tornar, né, o único governante. Mas aí tem uma coisa interessante, porque Davi tinha outro filho que era Adonias. E Adonias, ele tinha certo apoio para se tornar rei de Israel no lugar de Salomão. Sobretudo de Abiatar e mais ainda de Joabe, né? Se você lembrar das nossas aulas, quando nós falamos tanto do panorama, né? Lá de 1 Samuel quanto de 2 Samuel, você vai lembrar da figura de Joabe. Joabe era um dos principais, se não o principal comandante militar do reinado aí de Davi. Tanto que Joabe, como resultado dele ter apoiado Adonias e não Salomão, né, ele vai ser executado um tempo depois. E lá nesse capítulo 1, até o capítulo 2, vai mostrar o quanto que Salomão era sábio, né? E o quanto que Salomão desejava, na verdade, a sabedoria. Mas vai ser no capítulo 3 que vai ter a famosa oração de Salomão pedindo para Deus sabedoria. Essa oração ele vai fazer lá na região de Gibeon, que é uma região importante para nós entendermos o reinado de Salomão. A partir do capítulo 3 até o capítulo 4, por volta lá do versículo 34, vai falar sobre o comércio e a prosperidade durante o reinado de Salomão. O que fez com que Salomão viesse a ter certa prosperidade durante o seu reinado foram algumas alianças que Salomão ele veio a fazer. Sobretudo, uma aliança que Salomão faz com o rei Irão, né, o famoso rei Irão, que era rei de Tiro e de Sidom. Então, esse rei ele vai permitir que Salomão venha ter muitos recursos, né? Vai inclusive enviar muitos recursos para Salomão e a riqueza de Salomão vai aumentar. Entretanto, Salomão ele não fica apenas com aliança com Irão, mas ele vai fazer aliança com outros reinos também. Ao mesmo tempo que essas alianças são que vão permitir Salomão fazer com que o reino de Israel cresça em abundância e riqueza, sobretudo com o comércio de especiarias, vai ser também a porta de entrada para a decadência de Salomão, principalmente no contato com as suas muitas mulheres, né, como é relatado não só em 1 Reis, mas também como é relatado em outros livros ali do Antigo Testamento. Algo de interessante, o quanto que o exército de Salomão tinha
uma numerosa, né, uma numerosa quantidade de cavalaria, uma numerosa quantidade de militares também, o quanto que Salomão tinha uma quantidade muito grande no seu império de gados, de animais que serviriam para o sacrifício. A grandeza, a abundância do reinado de Salomão é uma coisa fora do comum. Uma coisa que talvez marque, além da sabedoria de Salomão, mas algo que marca bastante o reinado de Salomão é a construção do templo. Então, a construção do templo vai começar a ser abordada a partir do capítulo 5. E, além da construção do templo, Salomão também constrói um palácio para ele, né, que dura cerca de 13 anos, de acordo com o relato bíblico. Mas a construção do templo é o que vai ganhar uma ênfase maior, sobretudo porque esse templo, o desejo da construção desse templo nasce no coração de seu pai Davi. Mas Deus fala para Davi, né? Deus mostra para Davi que o templo não seria construído através dele, devido às suas mãos serem manchadas de sangue, terem derramado muito sangue por diversas guerras que Davi guerreou. Não que Salomão não tenha guerreado bastante, né? Mas o reinado de Salomão ele foi um reinado mais de paz. Ocorreram sim algumas guerras, mas nada que se compara à quantidade de guerras que ocorreram no período do seu pai Davi. E quando a gente fala sobre o templo, a dedicação, por exemplo, do templo, ela vai tomar 2 capítulos. De tamanha importância que essa dedicação do templo ela tem para o relato do primeiro livro de Reis e também para o relato histórico do panorama do Antigo Testamento, ela vai ocupar 2 capítulos. Vai ocupar o capítulo 8 e vai ocupar o capítulo 9. E lá no capítulo 10 vai falar de um acordo que Salomão fez com Irão, que é esse rei de Tiro e Sidom, como eu havia dito, né? E os diversos acordos que Salomão vai fazer vão abrir caminhos comerciais para o povo de Israel. Então aí tem uma coisa importante. E além disso, vai despertar até mesmo um interesse de grandes reis e rainhas. Porque lá no capítulo 10 vai estar registrado quando a rainha de Sabá ela vai vir até Israel, até Jerusalém, e ela vai ficar impressionada, né, com a grandeza do reino de Salomão e da riqueza e abundância que cercava esse reinado. A história de Salomão vai terminar no capítulo 11, quando vai ser mostrado lá nesse capítulo 11 do primeiro livro de Reis, a sua apostasia e morte. E o texto bíblico diz que as muitas mulheres que Salomão teve que levaram Salomão ali à ruína. Tem uma coisa interessante quanto a isso, porque os diversos altares de idolatria que foram levantados na época de Salomão, muitos deles só foram destruídos 3 séculos depois, já no período do rei Josias. Então olha o quanto que a idolatria, né, que adentrou, que tomou conta do coração de Salomão, ela perdurou por um longo tempo no panorama histórico do povo de Israel. Então somente com o rei Josias, depois de 3 séculos, cerca de 3 séculos, alguns altares foram aí derrubados. Salomão fez uma divisão interessante administrativamente falando, que ele dividiu Israel em 12 distritos. E um dos grandes administradores de Salomão foi Jeroboão. Guardem esse nome, porque esse nome vai ser importante para os próximos vídeos que nós vamos falar do panorama aí do Antigo Testamento, mas enfatizando a história dos reis de Israel. Jeroboão vai ser o primeiro rei do que a gente chama de reino do norte, porque vai ter o reino do sul, onde Judá vai ser a principal tribo, mas também tendo ali uma tribo de Benjamim, ou como muitos interpretam, uma meia tribo de Benjamim. O templo que Salomão vai construir, que vai ter toda aquela grandeza, a planta básica desse templo ela é cerca de 2 vezes maior do que o tabernáculo que foi construído sob orientação de Moisés e sob inspiração que Deus deu para Moisés. E ele vai durar até por volta de 586 a.C.,
a.C., quando os babilônios, através da figura de Nabucodonosor, principalmente, né, vão invadir, vão tomar, vão destruir e vão levar cativos os judeus, porque aí nesse período já tinha acontecido uma cisão do povo de Israel. 10 tribos acompanharam Jeroboão e depois acompanharam dinastias de reis que vieram depois deles, chamadas tribos do Reino do Norte, e Judá, junto com Benjamim, ficaram como as tribos do Sul. Então, essa aula de hoje, nós fizemos um breve panorama para falar sobre o primeiro livro de Reis até o capítulo 11. E do capítulo 11 em diante, vai começar a ser abordado o Reino do Norte. Não que vai falar só sobre isso, vai falar também sobre o Reino do Sul, como eu disse, Reino do Sul ficando a cargo, né, de Judá e a tribo de Benjamim, mas isso nós vamos abordar nas nossas próximas aulas. Aguardo vocês.